a gente consegue entender o porquê que Deus trouxe essa visão para João quando manda ele escrever uma carta para essa igreja. As pessoas desta cidade, elas trabalhavam em diversas áreas e na sua grande maioria com metalúrgica. Então eles tinham acesso muito facilitado à questão da chama, do fogo, para a purificação do metal e também no polimento do bronze. Se vocês forem a São Paulo, em especial descerem a Baixada, vocês vão encontrar lá uma cidade por nome Cubatão. E essa cidade é uma cidade onde tem muito essa questão de metalúrgica. Eles fazem bastante, trabalham bastante com questão de solda, bastante com essa questão de metal, só não com o polimento do bronze. E quando Jesus vai falar ou se apresentar a essa igreja, e quando ele diz, olha, os meus olhos são como chamas de fogo, ele está falando aqui sobre a sua onisciência. Ele está querendo dizer assim, olha, eu vejo tudo, eu conheço vocês por dentro, por fora, o passado, o presente, o futuro de vocês eu conheço. Quando ele usa a expressão fogo dos olhos, a onisciência, a expressão fogo, ele diz, eu também sou quem purifico vocês, santifico vocês. Já aqui eu consigo entender que a santificação não é algo que nós conseguimos fazer com a força do braço. É algo que dependemos de Deus para alcançar. Sozinho nunca conseguiremos nos santificar ou chegar à medida ou padrão divino. Às vezes eu ouço alguém dizer, pastor, eu sou mais crente do que muito crente. E aí eu, outro dia falando de Jesus para alguém, ele disse, pastor, eu estou acima do padrão. Eu disse, como é esse negócio? Ele diz, eu não roubo, eu não bebo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Pastor, eu vivo uma vida disciplinada e exemplar. Eu disse, top. Para o padrão humano, você está aprovado. E para o padrão divino? Porque o padrão divino eleva excessivamente ao padrão humano. Isso porque dentro de nós tem uma coisa que o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma e chama isso de carne, chama isso de natureza pecaminosa, natureza corrompida, está dentro de nós. Se nós não fizermos nada, somos tendenciosos ao pecado. Se nós não fizermos nada, se nós rapidinho conseguimos nos corromper se os nossos princípios não forem diariamente revistos. E eu conversava com Jesus, eu dizia, Jesus, hoje nesse primeiro dia a gente podia falar um negócio assim motivacional, sabe, aquela coisa que vai nos deixar empolgado para o começo do ano. E aí o Espírito Santo me disse, é legal, a motivação é legal, mas a motivação sem direção, ela não faz sentido. A motivação sem um caminho, ele não vai chegar a lugar nenhum. A motivação vai levar prejuízo se não tiver um caminho a seguir, um trilho, um objetivo, um alvo a ser alcançado. E aí, observando essa igreja, nós conseguimos ver que Jesus se apresenta com olhos de fogo e com os pés reluzentes. Como eles trabalhavam com o metal, como eles trabalhavam no polimento do metal, eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Jesus queria falar ali sobre essa questão dos pés. Se eu for para Efésios capítulo 6, você vai ver lá no verso de número 15, que o apóstolo Paulo, fazendo uma comparação da armadura de Deus, ele diz, calçai os vossos pés com a propagação do evangelho. Isso é, em outras palavras, você tem que ter uma base, uma resposta para uma pergunta simples: por que você é cristão?
Ou por que você está na igreja? Uma resposta simples. Qual é a base da sua fé? Você diz acreditar em Deus? Digo. Como assim? O apóstolo Tiago, quando vai tratar sobre esse assunto da base da fé, ele diz assim: olha, se eu tiver só fé verbal ou intelectual, ela não vale nada. As minhas obras, isso é, as minhas atitudes, têm que demonstrar a fé que eu pronuncio. Senão é só fé, senão é só uma convicção tola, senão é só algo que não me leva a lugar algum. Então Jesus estava dizendo: os meus pés, isso é, a base da sua fé tem que ser polida, tem que ser reluzente, tem que ser algo consciente. E aqui nós temos um sério problema. Por quê? Porque nós temos uma tendência em espiritualizar tudo. Eu lembro que eu estava com alguém espirrou e disse: está repreendido o demônio da gripe. Eu disse: eita, eu nem sabia que a gripe era um demônio. Se faz aquilo, espiritualiza tudo. E não é. Às vezes eu tive uma experiência com uma irmã que ela foi pedir para punir alguém. Ela disse: foi o quê? Ela disse: olha, o fulano de tal veio profetizar a mim e ele usou Deus, então o senhor tinha que colocar ele de banco, tinha que discipliná-lo. Eu disse: mas foi o quê? É que ele veio profetizar para mim de olhos abertos. E ele não pulou, não gritou, não falou em outras línguas, ele simplesmente disse. Eu disse: agora lascou. Porque ela padronizou, ela espiritualizou a forma que Deus fala. E não é assim que funciona. Deus fala do jeito que quer, na hora que quer, quando quer. Ele usa pessoas, ele usa cenários, ele usa música, ele usa alguém. Se ele quiser, ele usa até o diabo. A gente olha para a Bíblia e vê que ele usou até uma jumenta. Então às vezes nós espiritualizamos demais uma coisa que não é espiritual. E aí temos problemas. E às vezes nós deixamos de receber alguns favores, algumas bênçãos de Deus, porque não conseguimos entender a forma dele atuar. Às vezes nós limitamos Deus de falar conosco, porque não conseguimos entender que a fala de Deus muitas vezes vem através de um pensamento que eu humanamente não teria. Às vezes nós não conseguimos nos comunicarmos com Deus, porque às vezes a comunicação de Deus não é audível como alguém falando à minha frente. Às vezes ele fala de uma outra forma e aí nós temos dificuldade, ou quando não estamos inseridos na ilustração em que a irmã trouxe aqui, na necessidade invocamos, e depois que a necessidade é suprida, nós simplesmente deixamos e ignoramos aquilo em que acordamos com Deus. Então, quando nós observamos esta igreja e esta apresentação de Jesus a ela, Jesus fala sobre: eu conheço vocês. Jesus fala sobre: eu purifico vocês. Jesus fala sobre: vocês precisam ter uma base de fé polida e não uma base de fé cega. Qual a diferença da fé cega para a fé genuína? A fé cega é aquela que eu acredito em qualquer coisa, não importa o que está dizendo, e sim quem está falando. Então, se eu tenho uma autoridade espiritual, então tudo aquilo que eu disser não precisa ser consultado no texto bíblico, porque é uma verdade, porque sou eu que estou dizendo. E às vezes eu vejo muito isso. Alguém chega com uma coisa que contraria todas as escrituras, eu digo: rapaz, de onde você tirou isso? Pastor, isso aqui foi o fulano quem disse. Eu
disse, mas está contra a Bíblia, pastor, não importa, quem disse foi o fulano, e ele é uma autoridade. E às vezes nós, com a fé cega, colocamos uma base de fé na pessoa de quem falou e não naquilo em que alguém disse. É por isso que nós temos as Escrituras. É por isso que é importante nós conhecermos a Bíblia, porque quando conhecemos ela, nós filtramos aquilo em que alguém está falando. Amém? Vamos levar em consideração uma coisa aqui nesta igreja. Esta igreja, ela tinha um problema sério de divisão nela. Ela tinha dois grupos. O primeiro grupo, Jesus apresenta a eles já elogiando: eu conheço a obra de vocês, eu conheço a paciência de vocês. Então, quando nós pegamos esses dois grupos que é distintos nesta carta, nós vemos que o primeiro grupo era aquele que era fiel a Deus, fiel às Escrituras, que era fiel à unção pastoral, respeitava o pastor ali, lutava contra as heresias da cidade e contra aquilo que gerava pecado em o seu meio. Este era o primeiro grupo. O segundo grupo era parecido, porém não igual. Este segundo grupo, eles tinham problemas com a autoridade, porque não respeitava a autoridade local, mas levantou para si um líder. Este segundo grupo, eles queriam viver as coisas santas, participar da mesa do Senhor e também precisavam estar vinculados com as coisas que não eram aceitas por Deus. Leve em consideração que nesta época em que a carta fora escrita, a religiosidade era muito influente no meio social. Leva-se em conta que o comércio local, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente, era totalmente unido e vinculado com as questões religiosas. Para cada setor do comércio tinha um patrono, tinha uma divindade. Eles buscavam no mundo espiritual o sucesso para os seus empreendimentos, e isso acabava levando ali muitos a pecarem, a blasfemarem, a fazerem coisas absurdas e contrária à proposta em que Deus estava oferecendo a eles no cristianismo. E eu pensando sobre isso, falei: Jesus, ainda bem que nós não vivemos nesta época. Ainda bem que nós não precisamos. Hoje eu posso fazer parte de um grupo sem me envolver com algumas coisas. Eita, Jesus, me ajuda agora. Outro dia alguém me perguntou: pastor, que time que o senhor torce? Eu disse: para nenhum. Ele disse: por quê? Eu disse: rapaz, não que eu seja contra, mas é complicado. Eu descobri que uma grande maioria dos times tem um vínculo direto com alguma entidade. E aí, por causa dessa informação, eu preferi não me envolver com isso. Mas se você é santista, tem santos na Bíblia. Se você é São Paulino, tem São Paulo na Bíblia. Só não viu o Flamengo, então para a Bahia deu ruim. Aleluia, porque a maioria do pessoal aqui é flamenguista, né? Mas, brincadeiras à parte, deixa eu falar um pouquinho sobre esse primeiro grupo, que eu acredito e quero acreditar que você faça parte dele. Este primeiro grupo, Jesus se apresenta da seguinte maneira: eu conheço as tuas obras, eu conheço teu amor, eu conheço teu serviço, eu conheço a sua fé, eu conheço a sua paciência. E uma das coisas que mais me deixou fascinado foi que Jesus disse assim: e que as suas últimas obras
são maiores do que as primeiras. Isso quer dizer que alguém começou na igreja, não começou de uma forma perfeita, mas foi se aperfeiçoando. Alguém, quando chegou na igreja, não teve aquele processo de conversão de uma hora para outra, não, foi um pouco mais demorado, porém foi galgando mais intimidade com o Senhor. E uma coisa que me faz parar para observar é que quando ele diz assim, ó, as tuas obras, ele está falando do dia a dia. Quando ele fala do amor, ele não fala apenas do amor entre matrimônio, entre filhos, mas num geral. Quando ele fala de serviço, que é diferente de obras, quer dizer que alguém era voluntário, trabalhava, se deixava ser usado na igreja ali na época. E eu fiquei maravilhado com esse grupo. Eu disse, Jesus, eu quero fazer parte dele. Se o Senhor tiver que fazer uma avaliação da minha vida, e se eu estiver aqui com foco como o Senhor teve para essa igreja, eu quero fazer parte deste grupo. Porque o outro grupo não é muito interessante, não. O outro grupo é uma coisa que a gente precisa já ver e sair de perto e abandonar, porque dá ruim. E antes de eu falar desse segundo grupo, para a gente entender bem como é que funcionava essa cidade, a cidade de Tiatira, ela era uma cidade religiosa, como eram aquelas outras. Era uma cidade que ficava no vale, a 35 quilômetros de Pérgamo, que era a capital na época. Era uma cidade que tinha ali ela foi fundada por um dos 4 generais de Alexandre o Grande, que era o Seleucio. Dentro dessa cidade ele tinha um grande comando do exército. Para a gente entender bem hoje, eles tinham fortemente vínculos com as forças armadas na questão militar, até porque nessa cidade também foram estabelecidas bases para cuidar daquela rota em que ia chegar na capital da província romana ali do Império, que era a cidade de Pérgamo nesta época. Também essa cidade era um grande centro metalúrgico, por isso a questão do bronze. E nesta cidade, olha que interessante, tinha uma grande produção de roupas, artesanatos. Quando eu vi aqui essa questão dos tecidos tingidos, só para você entender, nessa época era comum aquela roupa de saco. Eu, quando criança, morava no sítio. Eu fui expulso do orfanato, e aí minha mãe não tinha como cuidar de mim, eu fui com a avó, lá para o sítio de vovó, e no sítio de vovó era bem interessante, comprava aqueles pano de metro, fazia roupa para todo mundo, então era todo mundo com a mesma roupa. E aqui, quando eu olhei para isso, eu lembrei dessa fase da minha vida, e aqui não tinha roupa colorida era só para bacana, era só roupa sem cor. E aqui na cidade de Tiatira, eles tinham o processo de tingimento do tecido. E isso fazia com que a cidade fosse grandemente movimentada, porque gerava muito o PIB da cidade. Eles também trabalhavam com couro, com cerâmica e com metais. A atividade da cidade fez com que ela se tornasse muito conhecida ali na Ásia, até por causa da questão da província que acabou se tornando ali a capital do Império Romano. E para se chegar na capital do Império Romano, tinha que passar por esta cidade. A economia dela estava diretamente ligada à vida religiosa. E aqui entra o que eu disse: para cada atividade comercial tinha uma divindade que deveria ser adorada. Quem trabalhava com roupa tinha que adorar um tipo de Deus que dava o sucesso para aquilo. Quem trabalhava com a metalúrgica tinha que adorar um tipo de divindade que traria a prosperidade para aquele setor. E uma das coisas aqui que me deixou preocupado
preocupado é que para cada setor comercial da cidade tinha um Deus que deveria ser adorado, e se eu, como cidadão da cidade, não fizesse parte de nenhum desses setores, eu tinha sérios problemas com a perseguição, com a fome, porque não tinha como angariar recursos se não fizesse parte desse processo. Aí quando eu tenho acesso a essas informações, eu digo: Deus, é muito mais fácil ser crente nos dias de hoje. Hoje nós não temos perseguição, pelo menos não por enquanto. Hoje a gente tem a liberdade de expressão. Hoje nós podemos usar um microfone. Vocês já leram aquele livro, As Catatumbas de Roma? Se não leu, eu recomendo. O culto deles é diferente do nosso. Aqui nós temos um louvor e lá eles louvam simplesmente dando a mão um para o outro e mexendo a cabeça. Lá eles recordam um versículo da Bíblia, e passa, você vai ficar com ele 2 dias, depois você passa para o outro e para o outro, para eles terem acesso ao texto bíblico. Se alguém for descoberto que eles são cristãos, eles são mortos, a família é morta. Então eles precisam guardar segredos e segredos para adorarem, e nós não temos isso. Graças a Deus por isso. Ser crente ali em Tiatira tinha 2 opções. Ou você participava das associações do mundo que tinham como patrono uma divindade, ou vocês serviam ao Senhor. Não tinha uma terceira opção. Se escolhesse fazer parte do comércio, da sociedade, aí você teria recursos, você poderia ter ali o seu comércio, você poderia ter ali o seu sucesso financeiro. O interessante é que todas as vezes em que eles se reuniam para cultuar as suas divindades, tinham comidas oferecidas a ídolos, tinham bebidas, tinham prostituições que faziam parte de todo aquele ritual. E se eu optasse por servir ao Senhor, a vida era mais dura, mais castigada. Por isso Jesus chama aquele primeiro grupo e diz: eu conheço a obra de vocês, eu conheço a paciência de vocês, eu conheço o amor de vocês, eu conheço. E as últimas obras de vocês são maiores do que a primeira. É uma coisa que eu observei aqui nessa cidade, é que tinha algo em comum para aquela época: o ativismo feminino. Devido às divindades, devido a esses cultos, essa cultura pagã, aonde a mulher se destacava. Então na cidade ter uma liderança feminina era comum nela, nas outras não. Levando em consideração que a mulher nesta época não ocupava posição de autoridade, não ocupava nenhuma função no governo, não tinha nenhuma função de influência. Então por isso era incomum nessa cidade. Nessa cidade a figura feminina, ela se destacou no meio das outras, o que levou para a igreja um problema sério. Porque se nós pegarmos o texto, nós vemos que Jesus vai falar sobre o segundo grupo da igreja. E o segundo grupo era liderado por alguém que Jesus chama de Jezabel. E quando nós vamos pesquisar sobre este alguém desta igreja, não há uma resposta certa. Então nós conseguimos, através dos meios de hermenêutica,
entender que Jezabel pode não ser o nome desta pessoa, desta mulher. Pode ser apenas uma referência da esposa de Acabe, um dos reis de Israel, bem lá atrás, a qual sustentava no palácio 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera. Ela sustentava, ela bancava, ela cuidava deles. Ela semeou no reino de Israel um grande problema com o culto pagão, com a cultura da qual blasfema contra o Senhor, da qual afronta os princípios de Deus. E quando nós vemos o relato do texto bíblico, nós observamos que Jesus faz referência a esta mulher, chamando ela de profetisa. Isso é, de alguém que era influente. Por isso me chamou a atenção, eu disse: Deus, não tem como essa mulher ser influente nessa época, onde as mulheres não tinham voz de comando. Foi então que nesta informação da cidade que nós conseguimos entender. Devido à cultura pagã ali, nos meios onde se adorava aquelas divindades, e ali ela se destacou, ela não, as mulheres se destacaram ao ponto de a voz feminina estar dentro ali daquela igreja, mas não para a edificação da igreja, e sim para um problema sério. Ela tinha uma filosofia que chegou para os nossos dias. Olha se a ideia dela não era legal. A gente precisa encontrar um meio termo, não pode ser radical demais e nem aberto demais. Se a gente for 100% crente, nós vamos morrer. Se a gente for 100% pagão, nós vamos para o inferno. Então vamos encontrar um meio termo. E olha, eu já ouvi essa filosofia quando eu morava no litoral. E olha, para você combater o diabo, você tem que conhecê-lo. Então, para você conhecê-lo, você tem que experimentar e se aprofundar. E Jesus cita isso. Que tinha, se fosse a casa de alguém, se alguém sempre tinha uma palavra profética, Deus estava sempre pronto para responder. Eu disse, eu ficava abismado. E aí outro dia eu estava vendo e alguém pega um texto que está dizendo que Deus vai matar, e na visão profética de tal pessoa está dizendo que Deus vai dar vida. Eu disse, uai, mas está distorcendo todo o texto. Eu lembro que eu estava em uma igreja, alguém desses se levantou e disse, olha, Deus está se agradando de todo mundo aqui. Ele me deu uma ira santa, se é que existe isso. Eu disse, Jesus, será que todo mundo aqui está santo? Então eu estou desviado. Porque ninguém precisa melhorar, está todo mundo certinho. Eu disse, se todo mundo está certinho, então não precisa do culto, porque o culto é um momento onde a gente vai rever conceitos. Não precisa da ministração da palavra, porque a palavra é aquela que vai nos orientar para o caminho que devemos seguir. Aí o texto diz que esta pessoa, ela influenciou muita gente com a filosofia que era comum para aquela época, aonde o espírito ele não se corrompe e a carne nunca se santifica. Então ela ensinava o seguinte: você pode participar lá das coisas lá da sua associação, você pode, você vai adorar quem é Apolo, então você vai lá, você pode adorar ele tranquilo, fica tranquilo, mas só não põe o coração nisso, viu? O seu coração tem que estar purificado para Jesus. E Jesus olha para aquilo e diz, eu não quero isso, eu não aceito isso. Eu não aceito você se corromper com o pecado, viver o pecado e depois colocar a roupa de crente e vir aqui e eu tenho que falar com vocês ainda. Não, isso não. Aí Jesus começa a dar uma repreensão mais severa. Porque aqui Jesus cita prostituição, Jesus cita adoração a ídolos, Jesus cita aqui sobre fornicação, isso é o sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento. Então ele cita várias coisas que infringem aquilo e os princípios de santidade.
Por isso ele falou lá, e os meus olhos é como chama de fogo, isso é, eu quero santificar vocês, mas para santificar vocês, vocês precisam me ouvir, vocês precisam atender o que eu estou dizendo, vocês precisam seguir o caminho certo. E Jesus dá uma voz de comando para aquela igreja, ele diz assim, ó, mas o que tendes, retenham até que eu venha. Quando eu peguei esse texto, eu disse, Jesus, o que o senhor está querendo dizer? Você tem dois grupos. Se o senhor disse isso para a igreja, eu tive problema, porque para outra igreja o senhor disse, ó, guarda o que tens, para que o diabo não roube a sua coroa. Eu venho sendo. Para essa igreja o senhor fala no geral, guarda, retém o que vocês têm. Aí o Espírito Santo me levou a um texto, abre lá, coloca aí, Apocalipse capítulo 22, verso 11 e 12. Olha o que Jesus fala lá na frente, mas aí dá a entender esse texto. Ele diz assim, ó, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho, está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus vai recompensar a cada um de nós individualmente. Deus vai sondar a minha vida e vai me recompensar a cada renúncia que eu tive ou que eu fiz por amor a Ele. Por isso Ele diz lá, olha, o que você tem santidade, então se santifica. Você está puro, está buscando santificação, então busque mais. Agora, se já está sujo, você já não quer. Às vezes eu vejo alguém, eita Deus, me dê graça para falar isso, perdendo tempo. Alguém aqui já se afastou da presença de Jesus? Olha como é difícil. Quando a gente conhece a Deus, se a gente se afasta e vai para o baile, chegou no baile, fica aquele negócio, coração pulsando, porque não é de lá. Aí ele vai para o bar, chega no bar, não dá para ficar porque ele sabe que ele está errando. Se ele vem para a igreja, não consegue ficar também porque sabe que está errado, fica perdido. Todo lugar incomoda. Então às vezes eu vejo alguém perdendo tempo dentro da igreja porque ele não quer nada com Jesus. Às vezes eu vejo alguém perdendo tempo porque ele ainda quer usufruir das coisas do mundo. Eu lembro quando mamãe ficava, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Eu disse, mãe, pelo amor de Jesus, para de me encher o saco. O dia que eu tiver velho, gaga, eu vou para a igreja, que eu vou curtir o mundo. Estou novo, bonitão, e é difícil até acreditar. Outro dia alguém me parou aqui e disse, pastor, o senhor contou uma heresia aí. Disse que era modelo. Eu disse, cara, por incrível que pareça, já fui bonito um dia, meu filho. Hoje eu estou meio, ai Jesus é bom, estou crente, então tá bom. Casado com uma mulher bonita que só, então já tá bom. Mas tem gente que fica perdendo tempo. Cara, se eu não me orientar, nós já estamos em 2023, vocês acreditam nisso? Já é dia 4, virou ontem. Daqui a pouco já entra em fevereiro. E o tempo está passando depressa demais. Por isso que Jesus disse, olha, o que você tem? O que você quer? Você tem um alvo a alcançar? Tem, então briga por ele. Você tem um objetivo de vida? Tem um propósito para a sua vida? Tem. Descobriu para que você veio para esse mundo? Descobriu por que Jesus te chamou para a presença dele? Descobriu. Agora foque nisso. Dê o seu melhor, porque você vai ser recompensado. Entenda isso. E aqui é que eu parei para observar as promessas contidas nas Escrituras. A maioria delas não é para essa vida. Não é. Olha o que Jesus disse, Apocalipse capítulo 2, lá no finalzinho lá. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Esse poder sobre as nações
não é aqui, é no milênio. Ele diz ainda: e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ele está falando sobre autoridade para governar, e essa autoridade não é nesse governo de hoje, é no reino de Cristo, é no milênio, aonde nós reinaremos com Ele. Olha o que diz, colocou aí, achou? Ele diz alto, bem legal lá: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Eu falei: eita Deus, que negócio é esse de estrela da manhã? Porque estrela da manhã lá em Ezequiel, você vai ver lá em Isaías 14, é a referência do diabo antes da queda. Se você vai para João, você vai ver que a referência dessa estrela da manhã, ou estrela da alva, é os anjos. Aí ele diz: o Senhor vai nos dar isso. Aí olha que interessante, abre lá também em 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, aí a gente vai entender o que ele vai nos dar. Ele diz assim: aquele que tem, ele só, a imortalidade. Jesus é o único que tem a imortalidade hoje, mas o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, no capítulo 15, ele diz que nós receberemos essa imortalidade. Nós teremos o mesmo corpo que Jesus. Ele está dizendo isso. Ele diz outra coisa aqui, e habita na luz inacessível. Aí eu parei, eu disse: eita. Aí parece que a Bíblia vai fazendo sentido. Todas as vezes que Deus se apresentava a alguém, essa pessoa caía, não conseguia ficar de pé. Ninguém conseguia olhar para Deus por causa desta luz inacessível. E aí nós temos um reflexo disso quando Moisés passa 40 dias no monte falando com Deus. E quando ele desce a terra por causa daquele problema que estava tendo, o texto diz que quando alguém olhava para Moisés, caía, por causa da glória que estava no seu rosto. Aí quando Jesus disse: olha, eu vou dar a vocês a estrela da manhã, ele está querendo dizer assim: eu vou dar o direito de vocês entrarem na presença de Deus e ver Ele face a face. Meu Deus, eu não sei vocês, mas eu já sonhei tanto com esse dia. Eu disse: meu Deus, qual vai ser o dia? Quando isso vai acontecer? De eu conseguir enxergar tudo aquilo que eu preguei a vida inteira, de eu olhar para o Senhor e não ter essa dificuldade. Só para você ter uma noção do que eu estou dizendo, luz inacessível. Já viu alguém soldando? Solda? Tem como olhar para aquela luz da solda? Se olhar para aquilo irrita os olhos, machuca os olhos, porque é uma luz forte demais. Se comparado àquela luz com a luz de Deus, é bem fraquinha. Aí Jesus está dizendo justamente que Ele nos dará acesso a esta glória. Fica de pé comigo, as horas já foi, não vigiei, aí passou o tempo demais. Ei, o que Deus reservou para nós é justamente aquilo que o apóstolo Paulo disse: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus revelou para aqueles que o temem. A palavra do Senhor para nós nesta noite é que Deus conhece a sua estrutura, conhece o seu começo, conhece o seu meio e também o seu fim. Percebo através das Escrituras que sozinho eu não chego a lugar algum, mas com Ele eu rompo barreiras. Com Ele eu consigo fazer coisas que eu mesmo não conseguiria. Com Ele eu consigo vencer coisas que eu jamais conseguiria vencer. Com Ele o entendimento é muito mais amplo do que o conhecimento adquirido em uma
processo interno é muito diferente, porque Ele dá força ao cansado, Ele levanta o abatido, Ele faz o solitário estar em uma grande multidão. Então Ele é Deus, aleluia. E eu quero nesta noite, através da autoridade do Eterno, ministrar na sua vida. Vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena renunciar às coisas deste mundo, vale a pena renunciar os manjares deste mundo, vale a pena focar em Cristo, vale a pena dedicar na sua obra, vale a pena fazer o seu trabalho, fazer com que as coisas do Senhor, aleluia, sejam abundantes em nossa vida, porque assim nós nos aproximamos dEle, assim nós vivemos ao lado dEle, assim a sua glória nos envolve, e aquilo que era pesado, fica leve. E aí, quando nós estamos cansados, diz o texto, o profeta Isaías diz que na força do braço certamente nós cairemos, mas se confiarmos no Senhor, nós teremos as forças renovadas, nós subiremos com asas como águia, correremos e não se cansaremos, aleluia, só pelo fato de confiar no Senhor. Estenda aí as suas mãos, deixa eu orar com você. Deus, nós estamos neste primeiro culto deste ano. Ouvimos, Senhor, a Tua palavra. Entendemos, Deus, que o começo pode ser dificultoso, que o começo pode ser atrapalhado, mas que o final é aperfeiçoado em Ti, Senhor. Espírito Santo, nos toma nas mãos. Pai, nos faz conduzir a pastos verdejantes, como disse o salmista. Deus, nos leva para a Tua presença, e que este ano seja como o rio a qual Ezequiel viu no capítulo 47 do seu livro. Que nós possamos andar 1000 milhas, Senhor, com as águas no tornozelo, mas, ó Deus, após este período, aprofunde o nosso relacionamento com o Senhor, para que as águas venham fluir ainda mais, ao ponto de chegarmos no estágio de não ter mais como caminhar na Tua presença, a não ser a nado. Deus, nos leva para a Tua intimidade. Deus, abra o entendimento da Tua igreja, coloca, Senhor, o prazer de aprender a palavra, coloca-nos, Deus, o desejo de conhecer as Escrituras ainda mais, para que possamos ser firmes, constantes e sempre abundantes na Tua obra, conforme diz a Tua palavra. Abençoa, Deus, os Teus filhos que aqui estão, Pai, que o Senhor venha cumprir o desejo que há no coração de cada um deles, pois a palavra diz para deleitarmos em Ti, pois o Senhor concederá aquilo que deseja o nosso coração. Deus, faça valer a Tua palavra na vida dos Teus filhos, aqueles que precisam de uma intervenção divina, faça-o, atua-o na vida dos Teus santos, e gera um milagre, e abençoa, para a glória do Eterno nós oramos, em o nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, e que a glória do Senhor permaneça sobre a sua vida, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam: que Deus abençoe a todos em o nome